Boa noite. Respire fundo. E se a câmera mais poderosa já construída pelo homem, o olho dourado que perscruta o início dos tempos, visse algo tão profundo, tão inexplicável, que a única resposta dos cientistas fosse o silêncio? E se por um breve momento eles precisassem desligar a câmera, não por medo, mas por pura reverência e choque? Hoje à noite, não vamos apenas observar as estrelas. Vamos viajar até esse momento exato. Vamos desvendar a história sussurrada sobre o que o telescópio espacial James Webb realmente viu na vasta e silenciosa escuridão. Prepare-se para uma jornada que pode mudar a forma como você enxerga o céu noturno. Acomode-se, feche os olhos e vamos começar. Longe da luz e do calor do nosso Sol, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, flutua uma obra-prima da engenharia, o telescópio espacial James Webb. Seu propósito é nobre: olhar para o passado, para o amanhecer do universo, para as primeiras galáxias que se acenderam após o Big Bang. Seus espelhos de berílio, banhados a ouro, formam uma colmeia perfeita, um olho gigante focado não no espaço, mas no tempo. Durante meses, ele viajou, se desdobrou e esfriou até quase o zero absoluto, preparando-se para sua missão. Os cientistas na Terra prenderam a respiração, aguardando as primeiras imagens que prometiam reescrever os livros de história. E elas vieram, mais nítidas, mais profundas do que qualquer um ousou sonhar. Mas então, eles apontaram o telescópio para um pedaço de céu aparentemente vazio, um ponto de escuridão escolhido por sua quietude. E foi lá, no vazio, que o impensável apareceu. Imagine a sala de controle. Monitores brilham no escuro, exibindo colunas de dados. A expectativa é palpável, mas calma. O telescópio está coletando fótons que viajaram por mais de 13 bilhões de anos. Cada partícula de luz é um fantasma do passado, uma carta de um universo jovem. A primeira imagem começa a se formar na tela, pixel por pixel. Não é a explosão de cores de uma nebulosa, nem o redemoinho de uma galáxia próxima. É algo diferente. Onde deveria haver um caos de pontos de luz distantes, há ordem. Os cientistas se inclinam para mais perto, piscam, ajustam seus óculos. Não pode ser. O que eles veem é uma teia de filamentos de luz, conectando galáxias antigas em um padrão geométrico perfeito. Uma treliça hexagonal estendendo-se por todo o campo de visão. Parece uma estrutura, uma arquitetura cósmica em uma escala que desafia a compreensão. As galáxias não estão espalhadas aleatoriamente pela gravidade, como se acreditava. Elas estão posicionadas nos nós de uma grade invisível, como pérolas em um colar de dimensões inimagináveis. O primeiro pensamento é de erro, uma falha no sensor, uma anomalia na lente. Eles rodam os diagnósticos. Tudo está perfeito. O telescópio está funcionando com uma precisão impecável. A estrutura é real. Eles decidem redirecionar o Webb. Apontam para uma parte completamente diferente do céu, do outro lado do universo observável. A longa exposição começa novamente. Horas se transformam em dias de coleta de luz antiga. A tensão na sala é um zumbido silencioso. A nova imagem se materializa e o mesmo padrão está lá. Mais fraco, visto de um ângulo diferente,
mas inconfundível. A grade hexagonal não é um objeto localizado. Ela está em todo lugar. Parece ser a própria textura do espaço-tempo. Um silêncio profundo toma conta da sala de controle. Não é o silêncio do pânico, mas da admiração avassaladora. O universo não é uma sopa caótica de matéria e energia. Ele é projetado. Ele tem uma arquitetura. É neste momento que a decisão é tomada. Desliguem a transmissão pública de dados. Não para esconder, mas para compreender. Para processar uma descoberta que abala os fundamentos da cosmologia. A câmera, metaforicamente, é desligada para o mundo exterior. Agora, imagine o que isso significa. Se o universo tem uma estrutura subjacente, quem ou o que é o arquiteto? Essa pergunta ecoa nas mentes dos cientistas, enquanto eles olham para a imagem que não deveria existir. Os filamentos que conectam as galáxias não parecem ser feitos de matéria comum. Eles brilham com uma luz estranha, uma energia que não corresponde a nada conhecido. É como olhar para o sistema circulatório de um ser cósmico. A perfeição da geometria é o que mais perturba. A natureza cria padrões, sim, espirais, fractais, mas hexágonos perfeitos em uma escala de bilhões de anos-luz? Isso sugere inteligência ou uma lei da física tão fundamental que nunca a imaginamos. Enquanto você relaxa, pense na beleza dessa ideia, que o cosmos não é um acidente, que há uma ordem, uma música silenciosa, uma geometria sagrada tecida na escuridão entre as estrelas. Sinta essa ordem ao seu redor. As implicações são vertiginosas. Se o universo é uma estrutura, talvez ele tenha um propósito. Talvez a vida não seja um acaso, mas uma consequência inevitável de seu design fundamental. Uma flor brotando de um jardim cósmico. Os cientistas começam a analisar a luz dos filamentos e encontram algo ainda mais estranho. A luz parece conter informação, padrões complexos, quase como uma linguagem, repetindo-se em intervalos regulares. Não é um sinal de rádio, como o sinal "Uau!". É algo muito mais antigo e fundamental. Uma mensagem embutida na própria luz, viajando desde o início dos tempos, esperando por olhos capazes de vê-la. A equipe trabalha em segredo absoluto. O mundo continua sua vida enquanto um punhado de pessoas contempla a prova de que não estamos apenas em um universo. Estamos dentro de algo que foi construído. A ideia de uma simulação vem à mente, mas parece simples demais. Isso não parece um programa de computador. Parece mais com uma obra de arte, uma catedral de luz e tempo. Imagine flutuar por essa grade cósmica, as galáxias passando por você como cidades iluminadas em uma noite escura, os filamentos de energia pulsando suavemente, como rios de luz conectando tudo. Não há nada a temer
neste universo ordenado. Pelo contrário, há um sentimento de paz, de pertencimento. Somos parte de um padrão magnífico, uma pequena nota em uma sinfonia eterna. A decisão de manter o silêncio é sobre responsabilidade. Como você anuncia ao mundo que tudo o que sabemos sobre a realidade está incompleto? Como você compartilha uma verdade tão grande sem causar pânico ou descrença? Eles continuam a observar. Cada nova imagem confirma a descoberta. Eles mapeiam a grade, traçam seus contornos, tentam decifrar a linguagem da luz. É o trabalho de uma vida, talvez de muitas gerações. Pense no céu noturno agora, não como um véu de pontos aleatórios, mas como uma janela para essa estrutura monumental. Cada estrela que você vê é parte desse padrão. Cada galáxia está em seu devido lugar. A matéria escura e a energia escura, que compõem 95% do universo, talvez não sejam tão misteriosas. Talvez elas sejam simplesmente os andaimes e a argamassa dessa construção cósmica. Este segredo não é assustador, é libertador. Ele nos diz que o universo não é frio e indiferente. Ele é intrincado, belo e, talvez, consciente de sua própria existência. A câmera do web não ficou desligada por muito tempo, mas a perspectiva dos que viram a imagem mudou para sempre. Eles não são mais apenas astrônomos. Eles se tornaram arqueólogos do cosmos. Eles estão escavando a fundação da realidade. E o que encontraram é uma ordem de tirar o fôlego, um design de uma beleza que transcende a ciência e toca o espiritual. Sinta o ritmo calmo dessa ordem universal. A mesma ordem que guia as órbitas dos planetas, que molda os flocos de neve, que rege as batidas do seu coração. Ela está em todo lugar, do micro ao macrocosmo. O segredo do James Webb não é sobre alienígenas ou monstros, é sobre a descoberta de que o próprio universo é a mega estrutura alienígena e nós vivemos dentro dela. Esta verdade está sendo revelada lentamente, cuidadosamente, porque é uma verdade que precisa ser sentida, não apenas entendida. Uma verdade que é perfeita para ser contemplada, enquanto você desliza suavemente para um sono profundo. O grande desligamento não foi um ato de ocultação, mas um momento de sagrada pausa. Os cientistas não viram uma ameaça, mas sim uma revelação. A prova de que o universo é mais estranho, mais belo e mais inteligente do que jamais sonhamos. Eles viram a assinatura do arquiteto, a planta baixa da criação, escondida à vista de todos por 13 bilhões de anos. A descoberta não diminui nosso lugar no cosmos. Ela nos conecta a tudo de uma forma mais profunda. Somos os olhos do universo, finalmente capazes de ver e apreciar sua própria e magnífica estrutura. A jornada está apenas começando.
Obrigado por viajar conosco esta noite. Se esta exploração pelo cosmos te trouxe paz e uma nova perspectiva, por favor, inscreva-se para mais aulas para dormir. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais sonhadores e compartilhe com alguém que também ama as estrelas. E agora, uma pergunta para seus sonhos. Se o universo é uma estrutura projetada, qual você acredita que seja o seu propósito? Deixe sua teoria nos comentários. Durma bem e sonhe com a arquitetura das estrelas.